Olá, boa noite. Me chamo Francisco e atualmente estou com 52 anos. Eu sempre morei em sítio e tive várias experiências sobrenaturais. Vou relatar uma das experiências que tive na minha adolescência, quando eu tinha meus 19 anos. Na casinha que eu vivia, moravam meu pai Antônio, minha mãe Lindalva, eu e mais 3 irmãos, o Tadeu, a Laura e o mais novo, Júlio. Nesse tempo, as coisas eram difíceis. O meu pai trabalhava na roça, plantando milho, feijão, mandioca, aipim, quiabo, de tudo um pouco, pois, além de nos manter com o que plantava, também vendia algumas coisas para sítios e fazendas vizinhas. Eu, como era o filho mais velho, o ajudava. E meus irmãos ficavam com minha mãe, ajudando nas tarefas de casa e cuidando dos animais que tínhamos, já que eram muito mais novos que eu para ajudar no serviço pesado. Os tempos eram difíceis e complicados, então eu ajudava com o que podia. O meu pai tinha um amigo, o seu Roberto, que morava próximo à nossa casa. Eles eram amigos desde crianças. Então, sendo assim, também fiz amizade com os filhos do amigo do meu pai. O meu pai sempre costumava ir à casa dele à noite para conversar. Às vezes, eu ia com ele. Ficávamos até tarde conversando em frente à casa de seu Roberto. Eu adorava ouvir as histórias que eles contavam. E eram sempre assim. Quando não estávamos na casa dele, ou ele na nossa casa, nós estávamos pelo mato caçando. Sempre na turma da caça iam meu pai, seu Roberto e 2 de seus filhos, o Renato e o Lucas. O Renato era o mais velho dos irmãos. Seu Roberto tinha outro filho, o Geraldo, que tinha quase a mesma idade de Renato, uma diferença de uns 2 anos por aí. Ele era mais afastado de nós, até da própria família. Não saía para caçar com a gente nunca. Sempre ficava com sua mãe em casa, a dona Adelaide. Geraldo era mais na dele. Não tinha tanta amizade com ele como tínhamos com o Renato e o Lucas, pois ele nunca fazia questão de estar com a gente nas caçadas, e nem nos momentos de prosa. Na verdade, chegava a ser até meio esquisito e estranho o comportamento dele. Mas pensávamos que ele só não gostava e que era o jeito dele mesmo e pronto. Um dia, coisas estranhas começaram a acontecer por lá, pelo sítio. Os animais das fazendas e sítios vizinhos começaram a sumir sem explicação. Pegadas estranhas e enormes apareciam no terreiro de casa. E, pelas pegadas que a gente via, o meu pai já desconfiava de algo, mas nunca comentou sobre o que ele achava sobre aquilo. Os cachorros sempre latiam muito à noite, entre outras coisas que aconteciam. Lembro-me como se fosse hoje. Minha mãe ficava apavorada com os barulhos da noite. Às vezes, nem conseguia dormir. Uma vez meu pai e seu Roberto combinaram de caçar. Eu, como sempre, não pensava 2 vezes, e também falei que ia com eles. O Lucas e o Renato também iam algumas vezes com a gente. Eles gostavam de estar pelas matas. Então assim fizemos. Quando anoiteceu, eu e meu pai arrumamos tudo para a caçada e partimos para a casa de seu Roberto. Chegando lá, ficamos conversando um pouco até que desse a hora de irmos. Tomamos um café que Dona Adelaide havia preparado para nós. Enquanto isso, o Renato saiu um instante lá para fora para preparar os cachorros de caça e pegar algumas coisas que faltavam. Terminamos o café e saímos logo em seguida. Era por volta de umas 20 horas da noite quando saímos. Meu pai, seu Roberto, Renato, Lucas e eu. Começamos a andar pela mata. Andamos bastante pelo mato, mas nada de encontrar nada.
Tava difícil aquela noite. De repente, os cachorros começaram a latir, na direção de uma parte da mata, que dava acesso a um rio que tinha ali perto. Meu pai e seu Roberto logo pensaram que os cachorros estavam avistando alguma coisa e que, pelo visto, não voltaríamos para casa sem nada. Eles não paravam de latir. Então, seu Roberto pediu para Renato soltar os 2 cachorros que tínhamos levado naquela noite. Mas eles estavam enganados. Os cachorros latiam muito em direção ao rio. Mas olhávamos e não víamos nada. Só aquele barulho de alguma coisa correndo pela mata. E um barulho de uivo por entre as matas. Depois dos uivos, meu pai começou a pensar nas pegadas que às vezes a gente via pelas redondezas. E disse: Francisco, você está pensando na mesma coisa que eu? Lembra das pegadas que vimos dias atrás? Eu respondi: sim, pai. Será que isso é possível? Seu Roberto, sem entender nada, perguntou do que eles estavam falando. Mas meu pai disse que não tinha certeza e não queria assustá-los com a suspeita deles. De repente, os cachorros voltam para onde nós estávamos, assustados, e um deles estava bastante machucado. Depois de um tempo, quando olhamos na direção do barulho, avistamos uma coisa assustadora. De pé, como se fosse gente. Os olhos daquela coisa brilhavam. Era noite de lua cheia, e deu para ver bem o que meu pai pensava. Não eram apenas suspeitas, era a realidade bem ali na nossa frente. Um lobisomem, grande, de pelos negros, dentes e garras bem afiadas. Naquela parte da mata que a gente estava, não era tão fechada, e dava para ver bem a coisa atrás das árvores, pois a luz da lua ajudava a ver bem as coisas. Então, a gente não teve mais dúvidas do que era aquela criatura. Era um desespero, uma angústia ver e ouvir os cachorros latindo de um lado para o outro e aquela coisa uivando do outro. Meu pai chamou pelo nome baixinho e falou comigo e com os outros para não darmos nenhum passo a mais. Apenas mirar bem as armas naquela coisa, pro caso dela querer atacar. O Lucas estava muito nervoso, pois estava um pouco mais distante de nós e estava sozinho. Começou a se desesperar, e com razão. Só de ver aqueles olhos enormes olhando para nós, aquele som dele que bufava de raiva, já era motivo suficiente para ficar horrorizado. A gente parecia passarinho no ninho, só esperando a cobra dar o bote. Infelizmente, o Lucas não se conteve. Não conseguiu disfarçar o medo e fez besteira. Atirou antes da hora e errou o tiro. Aquela coisa veio na nossa direção disparada. Naquele momento, não pensamos em mais nada a não ser correr. Seu Roberto pediu para o Lucas largar a mochila que estava carregando nas costas e correr sem nem sequer olhar para trás, e que ele não se preocupasse que nós estávamos bem atrás dele. Assim, todos nós fizemos. Mas, mais na frente, a gente se juntou, mas não paramos de correr. Seguimos em direção em uma casa velha que tinha por ali. A nossa sorte foi essa casa velha. Senão, eu nem sei o que teria acontecido com a gente naquela noite. Entramos na casa para ver se conseguimos nos livrar daquilo. Ficamos por horas esperando aquilo ir embora, pois nunca tínhamos visto algo parecido com aquilo. Já tínhamos ouvido algumas histórias sobre aquele bicho, mas não sabíamos se era verdade, que aquilo de fato existia. A gente achava que era apenas lenda, ou histórias assustadoras. Estávamos todos assustados. Apesar de todos estarem armados, ninguém teve coragem de enfrentar o tal bicho. Ele era enorme. Tinha, acho que uns 2 metros de altura por aí. Parecia um cachorro grande, bem grande mesmo, de pé. Depois de algum tempo, acho que já era por volta de 2 da manhã,
os cachorros se acalmaram. Os uivos pararam. Esperamos mais algum tempo só para garantir que aquela coisa não ia voltar e saímos. Bem devagar. Seguimos para a casa de seu Roberto por outra direção. Deus me livre de pensar em voltar pelo mesmo lugar. Quando chegamos na casa de seu Roberto, sua esposa, Dona Adelaide, abriu a porta e então entramos. Ainda nervosos e muito assustados, começamos a contar a Dona Adelaide o que tinha acabado de acontecer. Então, ela, percebendo o desespero do Lucas, trouxe um copo de água com açúcar, para ver se ele se acalmava, pois era o que mais estava assustado de todos nós, até tremia de tanto medo. Depois disso, meu pai e eu seguimos para casa. Ao chegar, entramos, tomamos um café e conversamos um pouco, e fomos dormir. Passou-se alguns dias, e seu Roberto apareceu por lá numa tarde de domingo. Ficamos a tarde toda na varanda da casa. Meu pai e ele tomando umas cachaças e eu e meu irmão conversando com eles. Nesse dia, seu Roberto se empolgou e bebeu além da conta e ficou bêbado. E meu pai não deixou de jeito nenhum ele ir para casa, pois, do jeito que ele estava, não ficaria tranquilo em deixar-o ir sozinho. E também ele mal conseguia ficar de pé. Então meu pai pediu à minha mãe que arrumasse uma das camas para ele dormir por lá. Ele também pediu para eu e meu irmão ir até a casa de seu Roberto e avisar a Dona Adelaide, esposa de seu Roberto, que ele tinha ficado bêbado e não tinha condições de ir para casa, que ele ia passar a noite por lá mesmo. Disse para nós dizer a ela para que ela não se preocupasse, pois ele estava bem. O mal dele era só a cachaça que tinha tomado e assim que amanhecesse, ele voltaria para casa. E assim o Tadeu e eu fizemos. Fomos até lá e falamos para a Dona Adelaide e explicamos a ela o que tinha acontecido. Voltamos para casa e quando chegamos, ajudamos meu pai a tirar a bagunça da varanda. Entramos, jantamos e fomos deitar. Nessa noite, fui dormir em uma rede que tinha por lá, pois seu Roberto estava dormindo na minha cama. Quando eu acho que era umas 00:30 por aí, os cachorros novamente começaram a latir e logo comecei a ouvir os uivos. Corri para o quarto do meu pai para acordar ele, mas ele já estava levantando da cama. Ele pegou a espingarda e fomos até a sala e começamos a espiar pela porta. Logo em seguida veio seu Roberto. Estava meio tonto ainda da cachaça, mas já estava bem melhor, pois tinha tirado um cochilo bom. Disse que também tinha ouvido os cachorros. De repente, ouvimos um barulho bem atrás de casa, como se fosse algo ou alguém derrubando alguma coisa. Em seguida, as galinhas que minha mãe criava começaram a cacarejar assustadas. Era um barulho terrível. Acordamos o Tadeu e saímos. O Júlio e a Laura eram mais novos e estavam bem assustados com o barulho. Se abraçaram com minha mãe e não saíram mais de perto dela. Ficaram lá no quarto. Meu pai, seu Roberto, Tadeu e eu saímos para dar uma olhada. A gente deu a volta na casa e nos escondemos atrás de umas árvores que tinha próximo ao galinheiro para ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, avistamos a criatura atacando as galinhas. O meu pai atirou para cima. A coisa se assustou e foi embora. Depois disso, entramos, fechamos bem a porta e começamos a conversar sobre o que iríamos fazer a respeito disso, pois tínhamos que pensar em alguma coisa para nos livrar daquilo. Foi aí então que seu Roberto pensou em fazer meio que uma tocaia na madrugada, para ver se matava de vez aquela coisa. Planejamos de ir na noite seguinte para ficarmos todos de tocaia. Meu pai, seu Roberto, Lucas, o Tadeu, Renato e eu. Depois de tudo planejado, a gente foi dormir. Aquela noite eu não consegui dormir, mal conseguia pregar o olho.
bem preocupado e pensativo, pois aquele bicho não saía da minha cabeça, e nem a imagem daqueles olhos. No outro dia acordamos bem cedo, tomamos café. Seu Roberto foi para casa, mas disse que voltaria pela noite com o Renato e o Lucas, e também chamaria o seu Geraldo para ajudar, pois quanto mais gente, melhor. Meu pai e eu fomos para a roça, como era de costume. Mas, antes de sair, ele pediu para Tadeu levar comida para nós, na hora do almoço, pois meu pai queria ficar por lá mesmo, para trabalhar direto e poder voltar mais cedo para casa. Assim foi feito. Trabalhamos o dia todo. Quando deu umas 3 horas da tarde, nós voltamos para casa. Estava meio longe da roça para a nossa casa. Era quase meia hora andando para poder chegar. Quando chegamos, preparamos as espingardas. Deixamos pronta. Tomamos banho e ficamos por lá, conversando, esperando o seu Roberto e seus filhos. Bem na hora que íamos começar a jantar, seu Roberto chegou. Convidamos ele e seus filhos para jantar com a gente. E assim foi. Jantamos e depois a gente foi para a sala. Minha mãe, como já era acostumada, jantou e ficou um pouco na sala conosco. E depois foi para o quarto deitar. Meu pai pediu para que ela ficasse com Júlio e Laura, para que eles não se assustassem e que ficassem bem atenta caso ele precisasse dela. Ela não sabia exatamente o que íamos fazer, mas, nesse momento, meu pai explicou a ela o que ia acontecer. Ela chamou minha irmã Laura e o Júlio para ficarem com ela no quarto. Depois que saímos, fechou bem a porta e ficou rezando com Laura para que tudo desse certo e que ninguém saísse dessa machucado. Então, o seu Roberto começou a explicar a posição de cada um e o que cada um tinha que fazer no momento que a fera aparecesse. Pediu para o Renato e Tadeu ficar do lado da casa, mas um pouco afastado, escondido. O Lucas teria que ficar em cima de uma das árvores, que tinha bem em frente à casa, e meu pai e seu Roberto escondidos nas árvores, que tinham atrás, próximo ao galinheiro, onde o bicho tinha atacado da última vez. O Geraldo nunca participou desse tipo de coisa com o pai. Mas nesse dia, como o seu Roberto tinha pedido que ele fosse para ajudar, ele não hesitou. Geraldo ficou perto do Lucas, mas não em cima da árvore com ele, e sim embaixo. Não estava armado, mas ficou atento, para avisar se ele visse ou ouvisse alguma coisa. Lucas, distraído em cima, tentando se posicionar, nem percebeu que o Geraldo, depois de uns minutos, tinha saído dali e simplesmente sumiu. Logo depois de umas horas, já quase sem esperanças que o bicho ia aparecer, os cachorros que estavam amarrados próximo onde o Renato e meu irmão Tadeu estavam, começaram a latir desesperadamente. Foi aí que Renato gritou: "Pai, ele está por aqui, eu tenho certeza, é agora!" Meu pai então gritou lá de trás: "Preparem-se, quem tiver a oportunidade, atire sem hesitar. Ele está por aqui em algum lugar." O Lucas chamou por Geraldo, mas ele não respondia. Olhou procurando, mas não o via. Foi só aí que ele percebeu que ele não estava ali. Nessa hora, o lobisomem apareceu bem na frente de casa. Lucas gritou: "Pai, ele está aqui!" E todos correram para lá. Todos começaram a atirar. Seu Roberto conseguiu acertar um tiro na coisa. Renato acertou mais 2. A criatura uivava com a dor. Dessa vez não atacou. Fugiu pela mata, atravessando uma cerca de arame que tinha em frente à minha casa, logo depois das árvores que ficavam na beira da estrada. Depois que a coisa fugiu, o Lucas falou que o Geraldo havia sumido e que ele não o encontrava em lugar nenhum. Então, todos começaram a procurar por ele. Chamava, gritava, mas nada de Geraldo aparecer. Seu Roberto começou a ficar desesperado por não o encontrar. Saímos para dar uma olhada pelos arredores da casa, mas não o encontramos.
Então, não havia mais nada a se fazer, a não ser esperar. Seu Roberto, então decidiu esperar amanhecer para poder procurar melhor. Pediu ao meu pai para passar a noite por lá mesmo. Meu pai disse que com certeza eles poderiam ficar, mas que o Lucas e o Renato voltassem para casa, para Dona Adelaide não ficar sozinha, principalmente com aquela coisa andando por lá. Só assim eles aproveitavam e viam se o Geraldo não estava por lá, e se de repente não poderia ter voltado para casa. Assim fizeram. Lucas e Renato voltam para casa e, chegando lá, constataram o óbvio. Geraldo, infelizmente, não estava em casa. Então, eles explicaram a Dona Adelaide o que tinha acontecido. Quando amanheceu, meu pai, seu Roberto e eu já estávamos quando chegou Lucas e Renato, e eles voltaram para ajudar. Meu irmão Tadeu também queria ir para ajudar, mas meu pai pediu que ele ficasse com minha mãe, o Júlio e minha irmã Laura, para que eles não ficassem sozinhos e para ajudar minha mãe caso ela precisasse. Tadeu obedeceu, e nós saímos pela mata na direção que a tal coisa seguiu. Após passarmos pela cerca, nos dividimos em direções diferentes. Andamos muitos e marcamos um lugar para nos encontrar em meia hora, caso algum de nós encontrasse o Geraldo, pois ele poderia estar ferido e precisaria que a gente estivéssemos juntos para ajudá-lo. Como ele tinha desaparecido na noite anterior, não sabíamos se tinha sido a coisa que o levou para algum lugar antes de ser atingido pelos tiros, e que provavelmente, sendo assim, só Deus saberia em que condições o Geraldo poderia estar. Depois de meia hora, nos encontramos no lugar combinado. Eu, meu pai, seu Roberto e o Lucas. Só o Renato que não chegava. Esperamos um pouco. De repente, ouvimos o grito do Renato desesperado. Corremos todos juntos, chamando por ele, para ver de onde a voz dele estava vindo. E lá estava o Renato, chorando, nervoso. Não conseguia nem falar, só apontava para o rio. Quando nos aproximamos, foi aí que entendemos o desespero de Renato. Bem na beira do rio estava o corpo de Geraldo. Corremos para tirar de lá, mas ele já estava morto. Foi nessa hora que descobrimos que o tal lobisomem era ninguém mais, ninguém menos que o filho de seu Roberto, pois podíamos comprovar com as marcas dos tiros e os arranhões pelo corpo dele, do momento que ele foi passar na cerca. Geraldo tinha perdido muito sangue. Infelizmente não resistiu. Seu Roberto, o Lucas e Renato estavam acabados, desesperados em saber que foi a gente que tinha feito aquilo com Geraldo. Ninguém nunca poderia imaginar que aquele bicho horrível pudesse ser o Geraldo. Seu Roberto não sabia o que fazer. Como poderia contar para sua esposa, Dona Adelaide, que ele tinha matado o próprio filho? Era um desespero, uma tristeza imensa. Ver o cara que eu conhecia desde criança numa situação daquelas. Levamos o corpo para casa. No dia seguinte, fizemos o enterro. Seu Roberto sofreu muito com a morte do filho. Até muito mais que Dona Adelaide, Renato e Lucas, pois ele se sentia culpado por tudo e não se perdoava por ter feito aquilo com o filho. Ficou meses sofrendo e lamentando o acontecido. Depois de alguns meses, seu Roberto decidiu ir embora do sítio, pois disse que não tinha mais nada a fazer por ali, que não ficaria mais naquele lugar para não ficar lembrando daquela tragédia, a morte do próprio filho. Eles se mudaram para a cidade grande, e nunca soube exatamente qual. Sei que a gente, a minha família e eu, nunca mais tivemos notícia deles. Ficamos marcados para sempre por causa dessa tragédia. Nunca esquecemos. O tempo passou e nunca mais a gente viu nada parecido. Às vezes, os cachorros até latiam à noite. Ouvíamos alguns barulhos, mas nada como aquilo. Eu lamentava a morte do Geraldo, o desespero da família, e por não poder mais ver eles. Mas não poderia julgar eles por terem ido embora. Realmente,
seria doloroso eles ficarem ali. Até hoje, nunca mais tive notícias de ninguém daquela família, mesmo depois de tantos anos. Eles nunca mais voltaram. Sinceramente, eu nem sei ainda se estão vivos, pois faz tantos anos que tudo aconteceu. E depois de alguns anos, depois que tudo aconteceu, eu conheci uma moça quando fui até uma cidade próxima. Depois de alguns meses, nos casamos e eu fui viver com ela onde ela morava. Meu pai, minha mãe e meus irmãos também se mudaram para a cidade em que eu fui morar. Então, nunca mais voltamos para lá. Eu jamais esquecerei tudo o que vivemos aquela noite. E sei que meu pai, Tadeu, também não. Mas evitamos tocar no assunto. Meu pai também mudou, depois de tudo. Ficou arrasado por seu amigo Roberto e por isso evitamos tocar no assunto para não deixar chateado. Quis relatar aqui nossa história, para que as pessoas saibam que o lobisomem existe sim, apesar do meu pai não ter gostado muito dessa história. Quem nunca viu, dê graças a Deus, porque é horrível passar por esse tipo de experiência, principalmente quando se trata de alguém que conhecemos. Obrigado e uma boa noite.